Bem-vindos de volta ao Timorcast, o podcast do Diligente. O convidado desta semana nasceu em Portugal, cresceu em Macau e está em Timor há pelo menos 14 anos. É formado em agronomia com especialização em permacultura. Implementou o projeto da Terra, uma quinta agrobiológica em Baucau. É também famoso por sobreviver a ataques de crocodilos. Eu sou Miguel Taveiro e comigo está o Fernando Madeira. Olá Fernando, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Desde já gostava de dar os parabéns por esta excelente iniciativa. Obrigado. E quando e como veio viver para Timor-Leste? Portanto, eu vim primeira vez como turista, em 2005. Depois voltei em 2006 para um torneio internacional de futsal. Em 2008 vim já com uma equipa que criámos em Macau para vir fazer um projeto de desenvolvimento de sustentabilidade, na área da sustentabilidade. E em 2009 estabelecemos, portanto, com a nossa ONG, que nós fundámos, não é? E desde então estamos cá presentes com os dois projetos, o projeto Na Terra e Da Terra, que veremos de falar mais à frente. Sim, e sabemos que criou o projeto da Terra, né? E como surgiu a ideia e no que consiste este projeto? Portanto, como eu tinha dito, o projeto da Terra nasce posteriormente, em resultado do projeto da Associação Na Terra, que é o que nos traz a Timor na altura, em 2009. Portanto, a associação é uma associação de educação para o desenvolvimento sustentável, que trouxe 5 jovens de Macau na altura para vir desenvolver projetos de desenvolvimento comunitário, especialmente na área de Baucau, que foi onde nós demos início, e posteriormente alargámos para outras áreas. E com o desenrolar do tempo deu origem também ao Da Terra, que já é um projeto pessoal, individual, que veio também responder a necessidades, neste caso financeiras, não é? Porque eu estive sempre como voluntário e a dada altura também senti a necessidade de ter um projeto mais pessoal, que também me desse alguma garantia financeira para o futuro. E pode explicar porquê o nome da Terra? Exato, porque nós somos, tudo o que nós fazemos é ligado à terra, portanto é tudo sempre na área da agricultura, da sustentabilidade e tendo sendo uma quinta que nós criámos, tudo se produz, vem da terra, e então foi mesmo ser muito direto, ou seja, as pessoas imediatamente associarem o projeto a algo relacionado à terra, à natureza, à sustentabilidade, neste caso. E pode explicar-nos melhor no que consiste e como funciona a permacultura? Exato, portanto a permacultura é uma das nossas ferramentas principais do nosso trabalho, assim como a educação holística, que nós tentamos conciliar em todas as nossas formações. Portanto, o objetivo da permacultura, eu diria que é difícil de resumir em poucas palavras, porque é um conceito bastante alargado, relativamente recente, nasce nos anos 70, e portanto trata-se de uma técnica de desenhar a terra, apropriando-a para o desenvolvimento do ser humano. Ou seja, eu costumo tentar fazer a comparação com uma floresta. Nós olhamos para uma floresta e vemos um ecossistema que se rege de uma forma perfeita, não é? Cada elemento naquele ecossistema se autorregula e está interligado com todos os outros elementos. A ideia da permacultura é exatamente desenharmos pedaços de terreno em que o ser humano vive em harmonia, na maneira do possível, com a natureza. Portanto, nós basicamente desenhamos todas as necessidades do ser humano para viver saudavelmente, não é? Neste caso, portanto, trata aspectos como a água, não é? Tratamento das águas, trata como a alimentação, entra a parte da agricultura, trata da habitação, entra a construção natural, trata a saúde, portanto entram as plantas medicinais e por aí fora. Portanto, é bastante abrangente, é um conceito que tenta pôr todos estes elementos em harmonia num espaço de terreno. E uma das atividades que se destaca é o banco de sementes, onde semeiam mais de 200 espécies e variedades de plantas comestíveis. Como funciona e de que plantas estamos a falar? Exato, o conceito de banco de sementes é um conceito relativamente novo
no mundo, não é só em Timor, obviamente. Porquê? Porque normalmente, obviamente, as pessoas sempre associam a palavra banco a dinheiro. E neste caso, portanto, um banco de sementes, as pessoas ficam um bocado confusas. Mas, portanto, o conceito é o mesmo, ou seja, é um local onde vamos guardar, neste caso, sementes. Quando falamos em sementes, falamos também em coisas vivas, em plantas vivas. Portanto, a componente do banco de sementes divide-se em duas partes. É o banco de sementes vivo, que é exatamente onde nós temos a quinta e onde temos as plantas todas vivas, plantadas na terra, e depois o banco de sementes de armazenamento das próprias sementes, que as sementes podem ser armazenadas em forma de tubérculo, em forma de semente ou em forma de calo, pronto, perto das plantas que se plantam pelo calo. E o da terra produz também plantas medicinais. Quais são essas plantas e em que aspectos podem ou têm ajudar as pessoas? Portanto, as plantas medicinais é mais um dos componentes do banco de sementes. Há bocado se calhar não fui suficientemente claro. Portanto, o banco de sementes divide-se em vários tipos de plantas. Nós falamos de plantas comestíveis, porque esse é o nosso foco. Portanto, não incluímos plantas ornamentais. As plantas comestíveis envolvem tudo o que seja plantas, o que nós chamamos as super comida, portanto, que têm muito ricas em nutrição. Depois, plantas que também são muito resistentes a épocas de secas longas, plantas que são com grandes componentes medicinais. Portanto, nós tentamos, o banco de sementes consistiu em recolher, fazer uma recolha por todos os distritos, os 13 distritos do país, e trazê-las para um local, que neste caso é Baucau, a Quinta da Terra, e aí então fazemos a propagação de todas essas espécies de forma a aumentar a sua quantidade, especialmente aquelas que estão em zonas em vias de extinção, que acontece com certas espécies. Portanto, isto é algo que já aconteceu em todo o lugar. Nós, para quem não tem ideia, nós hoje temos 1% do que tínhamos há 100 anos atrás de variedade de espécies. Portanto, nós perdemos 99% das variedades e espécies em um período tão curto como 100 anos. Portanto, é essencial fazer esta recolha, fazer esta propagação, de forma a não se perder mais variedades, porque cada espécie, cada variedade tem características únicas que não se devem perder. E foi difícil implementar o projeto? O projeto portanto, este tipo de projetos são projetos que se levam muitos anos. Ao contrário do que muita gente pensa, que se podem fazer projetos destes em um ano, em 2 anos ou em 3 anos, que infelizmente costuma ser o período como é que eu ia dizer, de praticar, de fazer o projeto, costuma ser, e concluí-lo. É um erro, porque são projetos que se levam muito tempo a ver resultados, e principalmente quando estamos a introduzir conceitos novos. Portanto, são coisas que necessitam primeiro de integrarmos na comunidade, darmos a conhecermos a cultura local. Portanto, há N componentes que devem ser feitas anteriores para que o projeto posteriormente venha a ter sucesso. E depois também um período de monitorização que deve ser seguido para garantir que o projeto tem pernas para continuar por si próprio. E então, foi difícil no sentido que em Timor as pessoas estão à espera de resultados rápidos. É normal, vindo da situação que vieram. Obviamente as pessoas querem que as coisas aconteçam, e projetos na área do desenvolvimento sustentável, são coisas que levam tempo a obter resultados, e estamos a falar também de mudanças de mentalidades, que leva também muito tempo, e portanto é preciso haver muita paixão, e é preciso acreditar, e é preciso haver muita paciência, que no caso houve e tem havido, porque nós acreditamos muito no que fazemos, e portanto eu não diria que foi difícil, mas que foi preciso haver muito esforço, sim, sem dúvida, e acreditar, sim. Portanto, Baucau, que é o sítio onde nós empenhamos, também não é um sítio fácil para quem conhece Timor. Portanto, foi um desafio extra que a gente esteve. E por que escolheu Baucau para fazer o projeto?
Exato. Então, exatamente. É uma boa pergunta porque normalmente as pessoas costumam porquê Baucau? E depois, para os próprios timorenses, não é? Quando se fala de Baucau, para Baucau, costumam ser, é conhecido por ser as pessoas serem mais bravas, mais fervem em pouca água, não é? E então, nós porquê Baucau? Porque na altura eu tinha o contacto do Bispo Dom Basílio Nascimento e fomos até com ele em 2008. E ele recebeu-nos de braços abertos e disse-nos logo, assim, não, vocês vão ter que fazer isso aqui em Baucau, não façam em mais lado nenhum, porque eu aprecio muito esse tipo de iniciativa e nós acreditamos mesmo em coisas visíveis. Nós já estamos cansados de workshops e de formações e nós precisamos de pessoas no terreno e de coisas palpáveis em que os timorenses vejam com os próprios olhos e vejam acontecer e possam acreditar. E então ele deu-nos toda a força para nós arrancarmos em Baucau e nós na altura também tivemos logo uma paixão por Baucau, porque na altura Dili era, e eu acho que continua a ser, já era bastante confuso, era mais poluído do que é hoje em dia em nível de lixo, hoje está melhor, mas não era assim muito apelativo. E Baucau era o oposto. Baucau era assim era tudo verde, água por todo lado, muito calminho, e fomos sempre bem recebidos por toda a gente. Portanto, não houve dúvida nenhuma em que aquele seria o sítio para nós darmos início ao nosso projeto. E quantas pessoas trabalham na sua equipe? Todos nacionais? Sim, neste momento, portanto, nós estamos sempre a alterar. Nós recebemos voluntariado e o voluntariado é maioritariamente estrangeiro. Só que desde que tivemos o Covid, não é? A situação do Covid, deixámos de ter voluntariado. Tivemos agora recentemente, um voluntário português. Agora, o staff, a equipa, é todo timorense. Portanto, nós temos, em Baucau, temos 3 pessoas permanentes connosco e depois temos pessoas que vamos contratando à medida das necessidades. Portanto, neste momento, por exemplo, temos 7 pessoas a trabalhar connosco todos os dias, mas é variável. E, entretanto, também estamos a abrir o espaço em Dili, que também trará mais 3 pessoas. É tempo permanente, todos locais. E quantos visitantes recebe por semana? São mais estrangeiros ou mais nacionais? Visitantes são mais nacionais, porque esta história dos mídias sociais tem muito impacto e os timorenses, não é, como vocês sabem, gostam muito de utilizar o Facebook para promover as coisas e nesse caso nós beneficiamos bem com isso e as pessoas sempre vão lá, tiram fotografias e isso traz sempre nova gente à quinta e temos bastantes. É difícil de dizer um número, mas sei lá, podemos ter às vezes 50 visitantes por semana. Agora, quem fica mais para pernoitar é mais estrangeiros e mais estrangeiros que vivem em Dili. No entanto, como nós também temos, aquilo foi desenhado de forma também, e os preços também são apelativos, são preços razoáveis, e portanto também vamos tendo turismo local, o que é uma coisa que nós adoramos e que queremos sempre continuar a promover. O projeto da Terra tem um peso forte na economia local de Baucau? É difícil responder essa pergunta, porque assim, resultados práticos é difícil de analisar de imediato, mas se formos a ver a longo termo, eu creio que sim, porque lá está, nós trabalhamos com crianças, é uma das nossas componentes sociais, nós recebemos miúdos das escolas, fazemos visitas guiadas, fazemos atividades, recebemos professores das escolas timorenses em que tentamos promover ao máximo a educação ambiental e, portanto, nestes termos, isso são coisas que são apostas a longo termo. Claro que nós acreditamos que, de alguma forma, inspira os jovens, as crianças, a lutar por um Timor mais verde, mais saudável, a terem uma alimentação mais cuidada e tudo isso. Portanto, eu quero acreditar que sim. Portanto, nós continuamos cá com essa crença. E por que motivo é importante para Timor-Leste ter um projeto como o seu? Portanto, como já falámos há bocado, o aspecto do Banco das Sementes, eu sinto que isso porque eu creio que nós somos os únicos que eu saiba a trabalhar nesta área. Portanto, isso é uma componente importantíssima de não perdermos as variedades locais, as espécies locais. Do outro lado, também é importante porque nós tentamos fortalecer
aquilo que era a comida tradicional timorense, que é uma comida bastante saudável. Portanto, estamos a falar de batata doce, de mandioca, de cana-de-açúcar, de vários tubérculos que eram comidos, o milho, não é? O arroz tradicional, todos esses alimentos são coisas muito nutritivas e que se estão hoje a perder em detrimento da comida da chamada fast food, a comida rápida, não é? Como o Supermini e todas essas coisas que são fáceis de adquirir, principalmente em locais, em zonas urbanas como Dili, não é? Onde já não se cultiva tanto ou quase nada. E está-se a perder. Portanto, isto é muito, nós tentamos sempre recuperar a identidade da culinária timorense e de relembrar a importância de termos estes alimentos como a moringa, por exemplo, que é chamada marungi. Portanto, tentamos muito sempre manter isto vivo e damos o exemplo. Portanto, nós acreditamos que a melhor maneira de passar a mensagem é dando o exemplo, fazendo-lo, não é? E nós lá praticamos isso diariamente. Portanto, acreditamos que sim, que seja importante e que possa haver e já esteja a ter algum impacto. E em Dili teve também um hostel que acabou por fechar. E sabemos que pretende reabrir brevemente. Que serviços os clientes vão poder encontrar no hostel do Datera em Dili? Portanto, o hostel em Dili também é uma coisa muito específica no sentido em que nós queremos direcionar o turismo externo para aquilo que é a tradição, a cultura timorense e não o contrário, ou seja, não queremos promover aquilo que é o turismo convencional de massa que existe em Bali e que há aqui nos países à volta. E Timor é muito rico ainda na sua identidade, na sua riqueza cultural, nas suas tradições, nos seus festivais, rituais, e portanto nós queremos exatamente dirigir estas massas turísticas de backpackers, de mochileiros, para conhecerem estes aspectos e fortalecer esta cultura através do turismo. Portanto, nós acreditamos que pode ser um dos grandes veículos de fortalecer a cultura através do turismo. Portanto, o hostel vai ter esse aspecto principal. Depois também terá um restaurante que traz grande parte dos produtos da nossa quinta de Baucau, mais uma vez promover aquilo que são as origens da culinária timorense, promover tudo o que seja local, a economia local, trazer também alguns produtos que nós chamamos de superalimentos e portanto, ou seja, estimular a uma vida saudável, uma ligação com a natureza permanente. Portanto, são os valores que a gente quer incutir com o nosso espaço. E o Datera em Baucau mantém-se a funcionar da mesma forma? Sim, sem dúvida. Eu creio que está cada vez mais rico, porque com a história do Covid nós fomos para lá viver, eu estive lá a viver na quinta durante 3 anos e isto deu-me tempo para também melhorar as condições do espaço, de trabalharmos melhor os aspectos que eram aquilo que é como o banco de sementes. E, portanto, Baucau continua a ser um espaço de receber jovens, de receber miúdos das escolas, estudantes das escolas, professores e promover a educação ambiental, portanto, que é um dos nossos focos. E também para jovens timorenses olharem para um exemplo de turismo usando materiais locais e de inspirá-los para eles poderem fazer coisas semelhantes ou com alguma inspiração nos seus distritos, não é? Nas suas zonas rurais ou onde quer que seja. E falou muita coisa da natureza, da terra, então fale-nos um pouco da sua paixão pela natureza e como surgiu. Exato, a minha família é do campo, não é? Os meus avós em Portugal são do norte, são da Guarda, e eu sempre cresci até aos 7 anos a ir para o campo e com as vacas e com a agricultura, e aquilo sempre era a minha alegria. E depois fui para Macau, que é o oposto, ou seja, é o extremo oposto da urbanização, de cimento, em que não há praticamente jardins, não há árvores, e aquilo criou-me um sufoco ao longo da vida que me veio trazer uma necessidade de eu fazer algo contra, ou seja, que promovesse exatamente aquilo que eu acredito que é a ligação com a natureza.
de maneira que essa ligação teve sempre escondida durante 20 anos em Macau e que o Timor deu-me asas para eu poder explorá-la, e Timor é um sítio de excelência quando se fala de natureza. E o Datera também produz e vende kombucha. Quais os benefícios desta bebida para a saúde? O kombucha é uma bebida probiótica, portanto é uma bebida que enriquece a nossa flora intestinal, portanto vai melhorar todo o nosso funcionamento digestivo, que por sua vez vai melhorar a nossa absorção dos nutrientes da nossa alimentação diária. Portanto, toda a gente que consuma kombucha vai imediatamente beneficiar todos os seus órgãos por estarem associados à nossa digestão, que é a absorção dos nutrientes que nos fazem manter vivos e saudáveis. Além disso, tem vários aspectos também medicinais, como baixar a tensão, é bom para pessoas com diabetes do tipo B, portanto é bom para pessoas com problemas de sangue, tem N coisas boas, portanto, na restauração do fígado, é bom também para melhorar o nosso sistema digestivo, pessoas que tenham dificuldades na absorção dos alimentos e por aí fora. Portanto, são quase infinitos as vantagens, os benefícios do kombucha. E qual o volume de produção de kombucha do Datera? Nós estamos neste momento a produzir 50 litros por semana e agora com a abertura do espaço aqui de Dili vamos passar para 100 litros. Portanto, isto é um desafio que nós estamos a pôr e queremos aumentar esta produção porque acreditamos exatamente nos benefícios do produto e portanto está provado que as pessoas que consumam isto com regularidade têm uma longevidade superior, além de uma qualidade de vida melhor. Portanto, queremos promover muito esta bebida em detrimento das bebidas que andam aí, não é, que se vendem nos quiosques, que são maléficas para a saúde. Sim, e muitas pessoas compram. Temos cada vez mais interessados, sabes, cada vez mais as pessoas, eu creio que as pessoas, pelo menos com possibilidades, não é, financeiras, procuram coisas que lhes façam bem à saúde, porque também hoje em dia já se começa a falar muito dos cancros e dos problemas todos de saúde e portanto as pessoas começam a procurar mais estas coisas. Portanto, nós acreditamos que sim, que com agora estando em Dili, isto vai ter ainda mais visibilidade e vamos conseguir que o produto seja cada vez mais reconhecido. E as pessoas nacionais? Sim, eu diria metade-metade. Metade-metade. As pessoas nacionais estão muito interessadas. As pessoas já conhecem o produto, né? Sim. Então, o projeto foi reconhecido pela Agência das Nações Unidas para o Desenvolvimento nos Prêmios Turismo para Todos, na categoria de mudanças climáticas. Qual a importância destes reconhecimentos para o projeto? É um reconhecimento do nosso trabalho, não é? Ao final de 14 anos é bom nós vermos que há alguém que está a olhar por aquilo que nós estamos a fazer e que estão a valorizar. Portanto, para quem está de fora, obviamente que vê, ou se calhar olha para nós e diz, eles já ganharam um prémio, portanto algo de bom estão a fazer, porque como eu disse há bocado, a permacultura não é uma coisa que se vê de imediato, leva tempo a uma pessoa a perceber, a compreender e a dar resultados. Portanto, este prémio torna as coisas mais fáceis, se calhar não é que nós tenha mudado a nossa atitude ou a nossa maneira de estar, em nada, até acho que raramente o anunciamos, mas sem dúvida que pode vir a ser uma coisa benéfica no futuro de reconhecimento, sim. E além do projeto da Terra, desenvolve outras atividades ou trabalhos? Portanto, nós também fazemos trabalhos de consultoria na área da sustentabilidade, na área da agricultura sustentável. Portanto, às vezes ONGs também nos contratam, organizações, agências como as Nações Unidas, nós trabalhamos com eles, e até também particulares que também já nos contrataram para fazer serviços de jardinagem, que sempre associados à horticultura, não é? A plantação de plantas que tragam benefícios para a saúde ou para a alimentação. Portanto, tentamos fazer o que nós chamamos de jardins comestíveis, portanto, uma horta bonita, diria. E agora, um episódio curioso é que o Fernando é conhecido por sobreviver a ataques de crocodilos. O que aconteceu e como olha hoje em dia para esses episódios? O crocodilo, sendo o animal com maior ênfase, não é, importância em Timor-Leste,
criou em mim desde o início uma ligação especial. Eu sempre tive uma atração e uma curiosidade enorme pelo crocodilo, de tal forma que sempre dizia que eu queria ver, até que quando o vi se calhar foi perto demais. Portanto, criei uma ligação forte com ele e para mim são sinais. O crocodilo vai aparecendo, tem vindo a aparecer ao longo da minha vida e ele vai-me dando sinais para eu estar atento àquilo que são as minhas missões aqui em Timor-Leste, aqui na Terra, e portanto eu diria que é um chamamento, é um relembrar daquilo que eu estou aqui para. E como foi na altura? E porque foi atacado uma vez ou duas vezes? Portanto, ataques foram 2 vezes. O primeiro aconteceu logo no início. Portanto, nós estávamos a fazer pesca submarina tradicional, foi à noite, que é uma coisa um bocado absurda de fazer, tendo em conta que há crocodilos e a altura mais ativa deles é à noite. Portanto, nós éramos bastante naivos na altura e fomos para lá pela excitação da pesca submarina e, portanto, o crocodilo a dada altura ele sentiu que nós estávamos talvez a interferir na área dele e ele veio lá dar um sinal, ele fez um ataque, não atacou nenhum de nós, era eu, o meu amigo o André, português, e um amigo timorense. Ele veio no meio de nós os 3, mas não tocou em ninguém e ficou ali um bocado a olhar para nós e depois foi-se embora. Portanto, aquilo foi um aviso, eu diria. Depois voltou a acontecer mais tarde, 10 anos depois, e aí ele já me mordeu no braço, portanto, mas ao mesmo tempo ele poderia ter feito muito mais estragos e eu continuo a poder fazer tudo o que fazia, portanto eu vejo como mais um sinal, mais um chamamento, mais um relembrar, e pronto, e correu tudo bem no final da história. Portanto, continuo a manter uma ligação positiva, muito positiva, com aquele que é o avô de Timor-Leste. 2 vezes de chamamento. E também tiveste uma visita inesperada de um avô, que é como os timorenses chamam os crocodilos no teu hostel. Como que isso aconteceu? Pois, eu diria que essa é a mais incrível de todas, porque ele aparecer na água, onde ele vive, é normal. Agora, ele entrar dentro do nosso hostel, teve que entrar vir pela estrada, passar N casas e acabou por selecionar o nosso espaço para entrar. Lá está, eu acredito que há aqui uma ligação de nós, mim, com o crocodilo, e eu quero que essa ligação se mantenha. Eu agora em breve vou fazer um ritual tradicional para tentar perceber melhor, mas que, claro que quero que essa ligação se mantenha, mas que eu também me mantenha vivo. Portanto, vamos ver se tudo corre bem. Obviamente que eu já não me meto a fazer as aventuras que fazia, portanto eu aprendi lições. E um hostel perto do mar? É perto do mar, mas não é assim muito perto, portanto não há bem explicações para perceber por onde é que ele veio. Portanto, nós perguntámos aos vizinhos e ninguém sabe onde é que ele veio, porque nós estamos a uma altura bastante elevada e não há nenhuma praia ali perto para ele entrar. É um mistério, ninguém sabe onde é que veio o crocodilo. E já falou com alguém em Bocau sobre o episódio? Já falei várias vezes, aliás, na altura quando nós tivemos o primeiro ataque, nós pedimos autorização ao Lianine, não é? E ele deu autorização e, portanto, quando aquilo aconteceu ele também ficou estranhado, embora nada aconteceu na verdade, de mal, não é? E ele disse que eu devia fazer uma cerimónia, um ritual, em que eu concordei profundamente e que acredito. No entanto, por esquecimento e por estar sempre a fazer 1000 e uma coisas, acabei por nunca fazer e sinto que agora é a mesma altura. Porque é isso, está na altura. Vai fazer ritual? Vou fazer este mês, sim, em Baucau, lá no sítio, no local do primeiro ataque. E continua a fazer pesca submarina em Baucau? Não, já não. Já não, por causa... Sim, acho que era uma lição. Não, há várias formas de pescar, portanto eu agora pesco com cana, que é divertido igualmente. E, portanto, respeito o espaço do crocodilo, porque ele já me deu os avisos necessários, não vale a pena arriscar mais. Mas acredita no ritual? Acredito, sem dúvida, porque portanto, é uma crença animista que está associada à natureza. O animismo vê a natureza como Deus e eu vejo da mesma maneira, sou uma pessoa espiritual, de maneira que há uma ligação muito forte minha com o animismo e, portanto, acredito e vou seguir aquilo que é a tradição timorense. Através desta ritual. Exatamente.
O avô não vai visitar, entre aspas. Pode visitar, mas sem fazer danos, não é? Ok. Sem fazer estragos. Sim. E quais são os seus projetos para o futuro? Eu adorava conseguir fazer parte da implementação da moringa dentro da merenda escolar. Eu já ando a lutar por isto há algum tempo. O pó de moringa, ou a moringa em cápsulas, que é o alimento mais nutritivo à face da terra, o maior suplemento que existe e que cresce muito facilmente aqui em Timor e que já é conhecido, portanto não seria introduzir nada de novo. A ideia era de introduzir este alimento dentro da merenda escolar, também de um programa que já existe e que já existe orçamento. Portanto, é uma coisa que seria bastante fácil de implementar. Obviamente que tem as suas logísticas e que vai precisar de trabalho e de preparação e tudo mais, mas eu adoraria, e estou pronto, e já o falei com N pessoas, para avançarmos com isto. Portanto, esse seria um dos projetos que eu adorava fazer parte. Outro é o de introduzir novas espécies de árvores de fruta em Timor. Nós hoje em dia não temos sequer 100 variedades, 100 espécies de árvores de fruto, o que é muito pobrezinho comparando com os países à volta, e eu gostaria de fazer parte da introdução, e já tenho contactos na Austrália, de plantas tropicais que obviamente seriam estudadas, seriam primeiro colocadas num local em forma de laboratório para fazer o estudo, para garantir que vai tudo correr bem, e depois então fazer a propagação para aumentar a diversidade, a variedade, para ter mais comida acessível a todo o timorense. São planos. E já não sei mais de Timor-Leste? Eu creio que não. Eu criei aqui uma ligação com o crocodilo, com a terra, com as gentes, e vejo Timor comigo para sempre, sem dúvida. E como olha para o futuro de Timor-Leste? Eu sou uma pessoa bastante positiva. Desde a primeira vez que pisei Timor, acreditei neste país e continuo a acreditar. Lembro-me na altura que entregámos uma proposta do nosso projeto, aquele que era na altura o Presidente da República, que é hoje em dia também outra vez o Presidente da República, o Sr. Ramos Horta, e lembro-me a nossa proposta acabava com uma frase em que dizia que nós acreditávamos profundamente que Timor-Leste, como primeiro país do terceiro milénio, possa vir a ser um modelo de desenvolvimento sustentável para os países advindos e os que já existem. Portanto, eu continuo a acreditar profundamente nisto. Obviamente que há sempre adversidades, nada é perfeito. No entanto, há muita coisa positiva também a acontecer, há muita juventude com vontade de ver o seu país a andar para a frente, há gente que está lá fora também a aprender coisas novas, que quererão mais cedo ou mais tarde voltar para a sua terra-mãe e aplicar aquilo que são as suas aprendizagens. E Timor tem um potencial enorme, continua a ter e terá sempre. Portanto, eu acredito profundamente que Timor ainda tem tudo para ser um exemplo de desenvolvimento sustentável no mundo e de uma riqueza, como é que eu ia dizer, de prevalecer e de manter rica a sua cultura e as suas tradições de uma forma muito genuína, que é o que já não acontece em grande parte dos locais. E muito obrigado, Fernando, pela partilha. Obrigado eu por esta oportunidade, e desde já também gostaria de dar-vos todos os parabéns pela vossa iniciativa. Vocês têm muita força, os mídias têm muita força, e ponham muita energia nisto, porque é sem dúvida uma grande contribuição para aquilo que nós acabámos de falar, que é o desenvolvimento positivo, sustentável de Timor-Leste. Vocês terão sempre uma palavra a dizer. E obrigado também aos que continuam a acompanhar as nossas conversas. Encontramos-nos no próximo Timorcast, o podcast do Diligente.